minutos, vamos às manchetes dos principais jornais do país. Aliás, manchetes que foram destaques durante o dia de hoje. Hoje, 12 de maio de 2025, deixando brasileiras e brasileiros atualizados por dentro de tudo o que acontece em nosso país. E vamos às manchetes com ele. Boa tarde, Dilson Bebê. Boa tarde, Wilson Brasil. Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, Irapuã Sampaio. Boa tarde, você. Vamos sim, Brasil, na velocidade da notícia, começando com Folha de São Paulo. Decreto permite o uso de dados de luz e telefone para fiscalizar o BPC. O Estado de São Paulo. Governo poupará 128 bilhões caso siga a decisão do STF em emendas. Valor Econômico São Paulo. Fundos globais de infraestrutura dominam aquisições de ativos. Vamos dar um pulinho no Rio de Janeiro. O Globo Rio. Assembleias em 17 estados pagam a deputados mais que o teto legal. Agora sim, o dia Rio de Janeiro. Crise nos supermercados. Escala 6x1 e baixa valorização atrapalham as contratações. Correio Brasiliense. Um pedido pelo fim das guerras. Estado de Minas. Cemitério pode revelar história de escravizados. Vamos lá no Rio Grande do Sul, Brasil. 0 hora, Rio Grande do Sul. Trabalhadores de até 29 anos puxam alta nas demissões voluntárias no Rio Grande do Sul. Diário de Pernambuco. Professores da renda municipal de Recife em greve. Jornal do Comércio também no Pernambuco. Putin e Zelensky definem reunião para negociar paz. À tarde, Bahia. Imóvel degradado poderá sofrer desapropriação. E finalizando, o Diário do Nordeste no Ceará. Café dobra de preço em Fortaleza. Tá aí, Brasil. Esses foram os principais destaques do Brasil. Muito bem, tá aí as manchetes dos principais jornais do país. Mais uma vez, deixando brasileiras e brasileiros atualizados por dentro de tudo que acontece em nosso querido país, que se chama Brasil. São 15 horas 5 minutos. Boa tarde, Irapuã Sampaio. Boa tarde, Wilson Brasil. Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, Dilson Bebê. É Hoje, nóis. dia 12, né? Isso. Dia da Enfermeira e Dia Nacional da Enfermagem, viu, Wilson? Opa, que bom. Parabenizar a categoria de muito trabalho. Verdade. E com uma remuneração baixa. Valorosa Parabéns categoria. Você que é enfermeira. Sim. Você que ajuda a cuidar e salvar vidas. Com certeza. E boa tarde você que é o nosso ouvinte. A gente inicia o programa, viu, meu amigo Dilson, Irapuã, Jonathan, amigo ouvinte, muita tristeza, né? Mas deixa eu observar aqui, porque ontem faleceu aqui no Capinal, deixa eu ver se eu encontro aqui, faleceu no Capinal a esposa do pastor Geraldo, a pastora Elvira. Eu tive o prazer de conhecê-la, convivemos uma época quando visitava muito essa família querida, família respeitada, uma família que a gente defendia, uma família que a gente amava, uma família de pessoas humildes, como deve ser o ser humano. O pastor Geraldo, a pastora Elvira, sempre nos atendia, nos recebia muito bem. Eu quero enviar aqui os meus pêsames com a maior sinceridade ao pastor Geraldo, pedir a Deus que conforte o coração do pastor Geraldo, dos seus filhos, e que conduza a pastora Elvira para o lugar mais sagrado e o correto que nós todos desejamos. A pastora Elvira era uma gente, uma pessoa maravilhosa, pessoa que nunca chegamos lá para estar de cara feia. Ela sempre está feliz, satisfeita e cumprindo o seu dever como mulher de Deus, também como pessoa querida e que respeitava todos nós. Eu quero enviar aqui um grande abraço ao pastor Geraldo, quero enviar um grande abraço aqui aos filhos do pastor Geraldo e a toda aquela comunidade ali do Massal, antes do Massal, no Capinal, pessoal querido, mais precisamente ali parece que era o local São Joaquim, tenho bem certeza, mas eu quero abraçar, sim, tanto o pastor Geraldo como todos os seus amigos e enviar os pêsames aqui do programa Comunidade de Ação
da Rádio Melodia FM. Que Deus comporte a família e conduza a Dona Elvira à vida eterna, perdoando as suas faltas. Um abraço a toda a família. Muito bem, 15h08 e estamos iniciando o Comunidade em Ação. Mas, meus amigos e minhas amigas, essa semana, eu estou abrindo aqui, essa semana, olha só, a prefeita de Conquista, dona Ana Sheila Lemos, do União Brasil, comemorou esta semana o retorno da Prefeitura de Vitória da Conquista ao status Capacidade de Pagamento, o CAPAG-B, na avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional, o STN, depois de quase um ano com os CAPAG-C. Acho que a pronúncia é essa, se não for, me desculpem. O CAPAG determina o endividamento, a poupança corrente e o índice de liquidez e serve para que o STN, instituições financeiras, possam avaliar se estados, municípios ou Distrito Federal possuem capacidade para contrair novos empréstimos e ter o CAPAG A ou B. Assegura ao município pleitear financiamento em que a garantia seja da União. Isso garante juros mais baixos, prazos mais longos e, principalmente, a carência. O que querem dizer? A Prefeitura de Vitória da Conquista recupera a capacidade de pagamento e pode retomar, disso, um pedido de empréstimo internacional na ordem de 71 milhões de dólares. Quase 400 milhões. O que significa a Prefeitura ter saído do CAPAG-C para o B? Significa, em especial, que o município volta a estar apto a contrair novos empréstimos com garantia da União, a exemplo do financiamento internacional de 71 milhões 440 mil dólares, ou 403 milhões na cotação atual de reais, pleiteado junto ao Banco do Desenvolvimento da América Latina e do Caribe, também conhecido como Corporação Andina de Fomento. Empréstimos como o que a Prefeitura tentou fazer na CAF só são possíveis com a garantia da União, mas a exigência de um CAPAG A ou B é uma condição também aplicável em financiamentos internos e bancos, como a Caixa do Banco do Brasil, e antes dessa mudança, até mesmo um novo financiamento da Caixa nos moldes do Finisa, que estava complicado. Em sua cartilha de orientações do Finisa, a Caixa destaca que, no caso de operações pleiteiam garantia da União, grande parte do caminho já está percorrido rumo à obtenção da linha de financiamento desejada após a classificação. Bom, a gente está vendo que Conquista está passando por um momento extraordinário de crescimento e desenvolvimento, inclusive qualidade de vida. A gente tem hoje dificuldade disso, de conseguir pessoas para fazer trabalhos assim, que todos estão empregados. Mão de obra, né? Mão de obra está difícil. Está difícil, está escasso. De ser encontrada, coisa que há algum tempo atrás era fácil. A gente vê Conquista, agora mesmo estão asfaltando, eu não sei exatamente o nome daquela rua, ali, bairro Candeias, parece, depois da Ubizum, ali atrás estão asfaltando lá uma avenida, que é asfaltada, mas só está meio esburacada, eles estão dando um recapeamento lá. A gente está vendo também o Batipé recebendo um recapeamento asfáltico, não é aquele do Estado, mas é do município, responsabilidade do município, lá em Batipé, lá no distrito de Batipé. Nós estamos vendo também asfalto... Parte da Avenida Brumado. Parte da Avenida Brumado. A gente está vendo disso, que obras em Conquista, ninguém pode reclamar se estão ou não, se está construindo, porque está construindo. Conquista se transformou aí num campo de obras, podemos dizer, um canteiro de obras. Todo lugar que você vai, a prefeitura está ali atuando, está ali trabalhando. E isso qualquer um tem que reconhecer. E o momento de Conquista é tão interessante que até a oposição, a tímida oposição que tem Conquista, está apoiando também. Praticamente a Câmara, quase que 100%, né? Está apoiando
tudo que a prefeitura está fazendo. Que é o certo, se for para o bem do povo. Exatamente. O Conquista está recebendo, está vivendo um momento assim de êxtase. Maravilhoso. Não é Tem à toa, também a estrada do aeroporto. do aeroporto. Falta Então não é à toa. sinalização de ruas, viu? Isso. Não é à toa que a gente observa que Conquista está realmente em um momento muito bom, muito importante, crescendo, desenvolvendo, não é? Está gerando emprego, renda, etc. e tal. Mas eu vejo algumas pessoas fazendo algumas comparações e que realmente tem que ser interessante. Se você ganha R$100 por mês, só como exemplo, ninguém consegue sobreviver com isso. Mas se você consegue ganhar R$100 por mês, se você toma emprestado 20, você vai Comprometer aí se comprometer. 20% dos seus... Aí você gosta daquilo e toma mais 10, mais 20. Aliás, para ter tema de um editorial, de um radialista aqui em Conquista, você, quando chegar no fim, você está recebendo uma mixaria, vai ser complicado. Porque tudo que você toma, mesmo com garantias, porque você tem que pagar. Claro. Porque você, eu confesso aqui, não preciso dizer que todos nos conhecem, sabe que não tem nenhum economista aqui. Nós não entendemos de contas, de matemática nesse sentido. Especialmente quando se trata de milhões. Se fosse pelo menos de 10 contas, essa coisa a gente até que entendia. E a gente vê isso com estranheza. Olhe bem, não é que estamos apedrejando ninguém, absolutamente. É pelo fato de não conhecer e pelo fato de não ter a sua explicação, não é? Porque tudo que você toma, você tem que pagar. Tem que pagar. E eu lhe pergunto o seguinte, desde que o prefeito Wesley entrou aqui, que começou o tal do Finisa, teve o Finisa 1, o 2, o 3, não é? Parece que está vindo outro Finisa. Resultado, Conquista está devendo pra caramba pelo que a gente observa. Não sei como funciona isso, parece que Conquista está devendo muito. Eu gostaria de entender, e eu quero até apelar isso para o doutor Alessandro, que qualquer dia desse, vou convidá-lo para vir aqui conversar com a gente. E aí? E se, no caso de 2026 em diante, naturalmente deve entrar outro prefeito. Claro, ela não pode ser mais candidata. Pelo menos até 2028. Uhum. Não, depois de 2028, ela só pode ser candidata depois de 2032. Não é isso? Só depois de 2032. Só nas próximas. E outra coisa... Quem vai pagar essa conta? É o próximo prefeito? Existe aquela responsabilidade fiscal. Isso não se aplica nesse... Não. Não se aplica nisso. Quem toma é o município. Sim. O devedor é o município e não o prefeito. Perfeito. Toma em nome do município. Muito bem, em nome do município. Como presidente... Bem detalhado aí, bem explicado por Irapuã. Então, são essas coisas que a gente não entende, que a gente gostaria de saber, porque é muito fácil disso, você gerenciar uma empresa, você injetando dinheiro nela, tomando empréstimo e tal, e depois? Sem que seu nome seja atribuído àquilo, né? No caso, como o Irapuã falou. Mas eu acho que, no caso, a gestora ou o gestor tem alguma responsabilidade com relação a isso. Eu procurei um eleitoralista que nós conhecemos, ele dizia que isso é falta de gestão, eu não sei. Eu só sei que nós tivemos muitos prefeitos no passado, e fiquei sabendo, inclusive, que o Guilherme deixou 100 milhões. Em caixa? Em caixa. Uhum. E a gente observa o seguinte, outros prefeitos como Raul, Edivaldo, Fernando, Jadiel, Zé Raimundo e outros, pelo menos que eu tenha conhecimento, parece que o Zé Raimundo tombou, né? Parece que o Zé Raimundo tombou, foi aquela obra das bateias. Então, mas a maioria dos prefeitos tomam tanto dinheiro emprestado, mas aqui atualmente virou moda. Mas que tem um autocontrole, né? Virou moda atualmente. Que tem que ter um controle. O Estado também está nessa, tomou agora 600 milhões, já repetiu a dose, para infraestrutura. Alguns empréstimos internacionais só com aval do Tesouro Nacional, certo? E esses empréstimos são fiscalizados pela Caixa Econômica Federal e demais, né? Tem mais grupos que fiscalizam a aplicação do recurso. No caso de não aplicação, o prefeito pode ser afastado por não aplicação do recurso ou não aplicação, entendeu? Sim. Do recurso, ou desvio de intenções. Toma fazer uma rua e fazer outra, ele pode ser condenado. E isso aí é baseado no orçamento do município. Por exemplo, o município, esse ano, o cálculo é de pouco mais de 1 bilhão e 830 milhões de reais, em termos de verba de fundo de participação do município, ICMS, participação do Estado
Então, baseado nessa renda é que vem o empréstimo, porque ali você vai calcular pagamento de funcionários, pagamento de ativos, e aquela sobra, sempre há uma sobra para reinvestir. Então, é baseado no que vai sobrar que vem os empréstimos, entendeu? Perfeito. Agora, uma coisa também que eu não compreendo, que já tomaram 3 grandes empréstimos e o interior ainda tem carro-pipa. E ainda pede carro-pipa. Se pede carro-pipa, é porque não tem as vasilhas para armazenar água. Já que vivemos aqui dentro de uma área, no polígono da seca, a poucos quilômetros da cidade, falta água. Tem vezes que falta água na Pedra Branca, porque a Embasa atende lá, mas falta água na cidade, por que não falta lá? Então, acho que está faltando um melhor investimento em 2 áreas. Para mim, reflorestamento, porque o reflorestamento preserva as nascentes, e criação de aguadas. Porque a aguada, gente, não é só um pequeno lago para armazenar água. Ali você pode desenvolver a piscicultura e a hortifruticultura. Você entendeu? E aí você vai sustentar o homem no campo, porque há um êxodo rural. O campo virou dormitório. Tudo isso aí é reflexo disso aí. A cidade desenvolve, cresce, e o campo encolhe em termos de população. O povo só vai lá dormir. Pode observar. É verdade. Então, tem que analisar isso aí. Um colega nosso, Gerson, fez uma viagem de 30 quilômetros. Nos 30 quilômetros que ele andou, não viu uma casa aberta. Quando ele retornou à noite, estava tudo as lâmpadas acesas. Quer dizer, é dormitório. Sim, mas eu continuo aqui é o seguinte. Os empréstimos, ninguém pode alegar que ela não esteja investindo. Né? Não. Investir, ela está. Investindo, ela está. No município. Agora, Brasil. A preocupação só é essa, né? Que interessante, né, rapaz? Que na verdade, Brasil, tem que ter transparência. Como teve na gestão passada dela, né? A gente sabia que os empréstimos do Finisa 1, Finisa 2, era para poder fazer a Lagoa das Bateias, a Avenida Brumado e dar sequência toda aquele asfalto no bairro Brasil, como outras obras aqui na cidade de Vitória da Conquista. Está vindo esse empréstimo de praticamente quase 500 milhões de reais. Então ela tem que ter transparência e passar para a comunidade para onde é que vai esse dinheiro. Porque também, como você bem falou, o próprio gestor da cidade não pode também pegar. A cidade ela desenvolve, ela está crescendo, mas também tem que ter controle nas suas dívidas públicas também. Porque o próximo gestor, quando for pegar a cidade, para que não esteja um buraco também no orçamento da prefeitura. Claro, eu acredito, inclusive, se caso não é o caso, nós não estamos torcendo, a gente espera e torce que ela se dê bem, como está até o momento. É uma pessoa lembrada, inclusive, por outros cargos políticos aí, interessante e tal. Mas ela, tudo isso, todos esses empréstimos que estão sendo feitos, tem o aval de quem? De 23 vereadores. Sim. E lembrar de um detalhe. Já houve um confisco das ervas públicas aqui em Conquista. Já houve, sim. Já quando, com boas intenções, foram feitos, se não me falha a memória, 3, 4 ceasas, né? O do Alto Marom, do centro, da Patagônia e do bairro Brasil. E houve aquele financiamento. Então, o que caía no Banco do Brasil, o Banco do Brasil segurava. Me lembro disso. Chegou a atrasar até 3 meses no pagamento do pessoal, foi no governo Murilo. Foi aí que alguns prefeitos se deram mal. Foi fruto do governo anterior. Porque a cidade ficou em possibilidade de desenvolvimento, não tinha recursos. O que significa Finisa, por exemplo? Financiamento à infraestrutura e ao saneamento. Então, como funciona o Finisa? É o financiamento, a infraestrutura e ao saneamento voltado ao setor público, com processos de contratação, andamento e prestação de contas ágeis e simplificados. Valor financiável limitado à capacidade de endividamento do tomador. Que no caso aí é o município. Por que esses dinheiros são emprestados? Porque o município tem condições de pagar. Antes de emprestar, faz uma avaliação, um levantamento. Caso não tenha, eles não emprestam. Mas se tiver, eles emprestam. É o que está acontecendo. Você, por exemplo, quando você vê, não é o caso de Conquista, mas quando você vê uma administração tomar dinheiro emprestado para pagar a folha de pagamento, aí é sinal que a coisa está descendo a ladeira. Está descendo a ladeira. Bom, de coisa boa que a gente tem para mostrar hoje é só que o hospital de Itambé está funcionando, né, Dilson? Vamos sair aqui desses empréstimos, esse negócio para lá, muito dinheiro para lá, tem uma coisa boa hoje, viu, Wilson? Para o mundo. Você sabia? Fala.
A China deu um exemplo de humildade, coragem e raça. Fez o quê? O presidente da China baixou os juros, os impostos de produtos americanos de 145%, não, de 130% as importações para 10%, enquanto o governo americano se tocou e baixou para 30% por 90 dias. Quer dizer, baixou para 30% e o presidente da China baixou para 10%. Chegaram a um acordo. Isso está movimentando a economia no valor de 500 trilhões de dólares. Todas as bolsas subiram, entendeu? A taxa básica de juros para empréstimos, o LPR, de um ano foi mantida em 3,1%, enquanto a LPR de 5 anos, baliza para hipotecas imobiliárias, permaneceu em 3,6%, é o que informou o Banco do Povo da China, Banco Central, na segunda-feira, em Pequim, noite de domingo, no Brasil. Foi realmente uma atitude revolucionária, né? Podemos dizer assim, que mexeu com todo o globo, todos os países. Então, a China recebeu uma pancada que era 145, na reunião de acordo, ela baixou para 10%. Os americanos ainda mantiveram 30%. Mas como a China fornece o dobro do que os americanos importam, para a China ainda é lucro. Não é isso? Isso, então, muito bem. Uma notícia muito boa, que acalma os mercados, inclusive o Brasil também estava envolvido nessa meta aí, né? Acalmando os mercados, é bom para todo mundo, né? Que são, na verdade, Estados Unidos e a China são as principais economias do mundo, né, Brasil? Exatamente. E a outra notícia boa para o mundo é que estão chegando em acordo, um acordo de paz de cessação de fogo lá na Rússia, viu? Os governos europeus reuniram, fizeram a visita aos campos de batalha e viram a devastação que a Rússia já tinha feito lá e pediu uma posição definitiva antes que o bloco europeu isolasse a Rússia. Aí seria o caos. E está prevista uma reunião para os dois, cara a cara, né? Putin e o presidente da Ucrânia, Zelensky. Muito bem, então vamos falar aqui do primeiro dia da agenda do oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a China. O Brasil anuncia investimento de US$ 1 bilhão na produção de combustível renovável para aviação a partir da cana-de-açúcar. Lula participou nesta segunda-feira, em Pequim, de 4 audiências com executivos de empresas chinesas ligadas aos setores de energia sustentável e defesa. Os encontros resultaram também no anúncio da criação de um centro de pesquisa e desenvolvimento em parceria com a Senai, Climatec, na área de energia renovável. Lula assinou ainda acordos na área de saúde para a produção de medicamentos, vacinas, produtos farmacêuticos e equipamentos médicos. Participou também do seminário empresarial China-Brasil. Essa é a 4ª visita do Estado do presidente à China. O país é o maior parceiro comercial do Brasil entre janeiro e março de 2025. O intercâmbio comercial foi de quase US$ 40 bilhões. As exportações brasileiras para o país asiático são maiores do que as vendas para Estados Unidos e União Europeia. Nesta terça-feira, amanhã, o presidente Lula participa do Fórum China Comunidade de Estados Latinos, Americanos e Caribenhos e ainda se encontra com o presidente chinês Xi Jinping. Pelo menos 16 acordos devem ser assinados e outros 32 estão em negociação em áreas como agricultura, comércio, infraestrutura, mineração, indústria, ciência e também tecnologia. O pernambucano não é fraco, meu amigo. Só falta uma coisa aí. Buscar na China como administrar sem perder recursos públicos. O pernambucano não é fraco. Nós vamos aprender o mandarim logo. Está indo muito à China. Ele não é fraco. O pernambucano de 9 dedos está indo forte. E olha só, você precisa ver que esse empréstimo, aliás, esses investimentos de US$ 1 bilhão na produção de combustível renovável para aviação a partir da cana-de-açúcar, o que isso vai gerar de emprego no Brasil, amigo? Esperamos que sim, né, Brasil? A China é o seu segundo maior parceiro do Brasil, né?
na área comercial e espero que realmente... Parceiros. Agora E- precisa buscar tecnologia lá fora para ensinar a trabalhar sem desviar recursos da pobreza. Porque na China é o seguinte, um ministro desviou recurso, é confiscar todos os bens e, a depender da pasta que ele ocupa, ele pode ir para o paredão de fuzilamento. Você sabia? coisa que não acontece aqui no Brasil, né? Já Uma pensou? coisa, você tem que entender, isso é um projeto extraordinário de importante. Se isso realmente acontecer, e a gente espera que tudo isso seja bem fiscalizado, isso vai gerar para o Brasil divisas e mais divisas. Isso é Muito bom. importante. É preciso que alguém tenha coragem e que coloque esse país nos eixos. Agora, A gente tem uma... claro que quando a CBF contrata um treinador de primeiro mundo, aí alguém faz aquelas manchetes garrafais dizendo assim, seja bem-vindo ao país mais corrupto do mundo. A gente tem uma grande vantagem que essa questão da corrupção, essa imagem da corrupção no Brasil, não influencia, né, nas negociações lá fora, principalmente com a China, né? Isso. Que é muito preocupada com esse tipo de coisa que é a corrupção, né? Não, o chinês, quando é acusado de corrupção, o chinês e o japonês, em muitos casos eles suicidam. Mas eu falo, em relação à negociação entre China e Brasil, né? Não, eles Você está entendendo, né? Eles dão um dedo e puxam a mão. São Muito bem. inteligentes. Notícias boas. São 15h29. Olha, a Vitória da Conquista registrou um avanço significativo no índice Firjan de desenvolvimento municipal, divulgado no dia 8 de maio pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a Firjan. Com base em dados oficiais de 2023, o município subiu 643 posições no ranking nacional, passando a ocupar a 2.0509 colocação entre os 5.550 municípios brasileiros analisados. A Conquista está se... Agora, por que a cresça federação... e apareça. Por que a Federação das Indústrias da Bahia não faz essa análise? Espera que a Firjan venha fazer. Pois é. São perguntas, né, Wilson? É isso aí. Sei que a Conquista está indo de vento em popa. Deus abençoe e continue avançando e que não abandone o campo. Porque a cidade depende do campo para a existência, né? Verdade. A Muito bem. subsistência. Verdade. Novidades. Em Vitória da Conquista é criado e aprovado a Secretaria do Esporte. E quem assume a Secretaria do Esporte nesta segunda-feira, portanto hoje, é o nosso ex-goleiro, aquele que pegou o pênalti. Qual é o nome do cara? Petkovic. Contra Nosso o Vitória. amigo Chico Estrela. E arranjaram uma foto dele aqui, ele estava bem mais jovem. Né? Dado as estrelas. Isso. Após a aprovação da Câmara dos Vereadores, está criada oficialmente a Secretaria de Esportes da Prefeitura de Vitória da Conquista. A posse acontece nesta segunda-feira, 12, no gabinete da prefeita. Segundo informações obtidas pelo blog que estamos lendo, o chefe da pasta será o ex-jogador de futebol profissional, ex-vereador, atual primeiro suplente do PDT, Chico Estrela, uma das figuras mais conhecidas da cena esportiva no interior da Bahia. Chico ganhou destaque nacional ao defender um pênalti do meia Petkovic, considerado na época um dos melhores batedores de pênalti do mundo. Também já está apelando, né? Do mundo. A expectativa é de que com a criação da Secretaria de Esporte, novos investimentos sejam realizados nesse setor, é o que todos nós queremos. É verdade. Parabenizar, né? Parabenizar e tá na mão certa, porque o Parabenizar a prefeita Chico ser um por cara que conhece de esporte, né? E realmente eu acho que vai ser muito bom para a Conquista. Espero que ele traga realmente incentivos, né? Para o esporte em toda a área, não só no futebol, mas com todo esporte aqui em Vitória da Conquista. Parabenizar a prefeita por essa atitude e parabenizar Chico. Chico, parabéns, que Deus lhe abençoe, está em boas mãos, entendeu? E hoje o governo federal tem milhões de reais para investir no esporte. É fazer projeto que dinheiro chega. O Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, tem dinheiro para financiar fundo perdido. Faça o projeto que o dinheiro chega. É isso. Muito bem. Vamos torcer que, pelo menos, com isso, a gente consiga motivar um pouco mais o esporte do nosso município, Claro. que não se pode aceitar que em uma cidade como Vitória da Conquista, terceira maior cidade do estado da Bahia, a gente
tem um time disputando a Série Série B, B. e não vai classificar. O apanha Com quieto, certeza. né? Até agora tem 2 pontos e está numa situação complicada. Ontem Tornou acabou a de perder. Tornou a perder ontem pro Itabuna e tá difícil. E que não podia nem se esperar uma vitória contra o Itabuna. Itabuna líder, está bem, está tranquilo. Olha, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei complementar que eleva de 513 para 531 o número de cadeiras na casa. Ai, Agora não é Ao mais... invés de diminuir, tá aumentando, né? mesmo. Sabe quanto custa cada deputado? Sim. R$230 mil. Isso vai onerar a verba da Câmara por mês em 4.140.000, ou seja, quase 50 milhões anualmente, viu? Só Ora, essa bagatelazinha aí. só essa bagatelazinha. Nós temos bons deputados, mas a maioria deixa muito a desejar. Eu acredito que não é o tamanho do parlamento que faz um grande governo. Para mim é o seguinte, é qualidade. Quantidade não. Sinceramente. E pode aguardar que as assembleias estaduais aumentarão também seus números, né? Que isso encadeia um processo. Pode aguardar. A gente fica observando o seguinte, rapaz, 513 deputados, não é? 513 deputados, e você sabe que naquela casa, claro, na hora da votação, quem é 300, 350, 400 votos, mas na hora de partir para a tribuna, para seus discursos, para o lançamento de suas ideias, seus projetos, tem ali uma meia dúzia que vai, que os outros ficam só, não faz nada lá. Não, é porque fragmentou. Se você tem chegar... deputado lá que comanda 20, 22 deputados, né? E chama só se ele. você chega na Câmara dos Deputados, eu estive lá umas 2 vezes, e você vê lá, nunca você encontra todos eles, né? Nunca encontra todos. Para encontrar 513 deputados lá é difícil. Não, nunca. Mas quando você chega lá, você encontra 400 e poucos parlamentares, e já é muita gente, gente pra caramba. E você vê, assim, uma pequena parte lá se falando, desenvolvendo, se manifestando, mas a maioria fica sentado tranquilamente com seus computadores lá na mesa, entendeu? Realmente é interessante isso. 50 milhões, você falou, aumento por mês? Não, mensal? Anualmente. Anualmente. Daria para fazer, fazer uns 2 hospitais, né? Dá. Mensalmente vai aumentar em 4.140.000, que só multiplicar aí, ó, 230 vezes. Daria para fazer uns 2 hospitais aí, né, Brasil? Daria. Com certeza. Daria, e outra, atenderia muita gente, aí salvaria muita vida. Com certeza. Olha, não afundaria a nação. É verdade. Olha, vigilância sanitária, farmácia com alvará vencido e sem responsável técnico interditada em Vitória da Conquista. Opa! Em publicação nessa sexta-feira, sexta-feira passada, dia 9, a Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista, por meio da Vigilância Sanitária, informou que apreendeu uma quantidade significativa de remédios controlados em uma farmácia com alvará vencido há quase 2 anos e sem apresentar responsável técnico. Ele não tem aquele farmacêutico lá, aquele cara que é responsável, não existe. Uhum. E você vê o seguinte, rapaz, a farmácia aqui aumenta praticamente 2, 3 por dia. Eu posso gasolina e farmácia. Interessante. Parecida já tem uma, viu? Já tem uma, né? Já tem uma farmácia na Rua Santa Ana. Seja boa. Que venha para ficar, né? Que venha para ficar. Entendeu? Muito bem. Algo que já foi dito aqui por Irapuã. A agenda nacional buscando investimento para a Bahia. O governador Jerônimo participa de missão na China. Está todo mundo na China. Está bacana. Uhum. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, embarcou nesse sábado para a China como integrante da comitiva oficial liderada pelo presidente Inácio Lula da Silva. E vai trazer dinheiro para a Bahia. Pois é, Brasil. São 15h37, né? Vamos no intervalo. E logo depois dos apoios tem aí o áudio de Irapuã Sampaio, que ele teve lá na barragem de Caraíbas ontem, e as piranhas quis morder ele lá, viu, Brasil? De Caraíbas? De Caraíbas, né? Então as piranhas quis morder ele lá, mas... E também vamos ter aí o novo técnico da seleção brasileira, vamos falar um pouquinho. Isso. Carlos Ancelotti, novo técnico da seleção brasileira. Vamos aos nossos apoios, a gente volta logo.
Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Calvície, nunca mais! JC Beauty Hair Cabeleireiros traz para você um novo implante de cabelo sem dor e sem custo alto para qualquer tipo de calvície, masculina ou feminina. Compra e venda de cabelo, produtos para mega hair, manutenção e alongamento, arrumação de noivas, depilação, manicure e pedicure, corte, escova e química em geral. JC Beauty Hair Cabeleireiros, Rua Correia Leite 44 Centro, telefone 3421-2734. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? É hora de instalar o aplicativo da Melodia. A rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso, a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. Muito bem, estamos de volta. São 15 horas. Qual é, Dilson? 40 minutos. 15 horas e 40 minutos. O famoso 20 para as... É verdade. 20 para as 4. Interessante que eu estava olhando aqui. Mas vamos esperar a nossa vinheta aí do esporte? Vamos Sim, lá. vamos lá. Nossa vinheta do esporte. Não vai na matéria primeiro? Daqui a pouquinho a gente volta, é rapidinho. Falta 20 para... Muito bem, 15 horas, 40 minutos, tá aí, futebol. O Papa veio a semana passada e o treinador brasileiro veio essa semana. Né? Carlos Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira, Adilson. É isso aí, Brasil. Com certeza, Carlos Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira. O anúncio foi feito pela CBF na manhã desta segunda-feira. Sem técnico desde a saída de Dorival Júnior, desde março, a seleção enfrenta o Equador e Paraguai na próxima data FIFA em junho. A CBF anunciou que Carlos Ancelotti treina o Brasil até o fim da Copa do Mundo de 2026 e assume a seleção a tempo da próxima data FIFA. Trazer Carlos Ancelotti para comandar o Brasil é mais do que um movimento estratégico. É uma declaração, Brasil, ao mundo que estamos determinados a recuperar o lugar mais alto do pódio. Ele é o maior técnico da história e agora está à frente da maior seleção do planeta. Juntos escreveremos novos capítulos gloriosos do futebol brasileiro, afirmou Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. Será que vai acontecer mesmo? Olha só, muitas manchetes, muita dizendo que por um Brasil que sonha alto, a CBF aposta no comando de um dos maiores técnicos da história do futebol mundial. Eu, sinceramente, só vou começar a acreditar quando ele fizer a convocação e se ele for treinar. Se a nossa seleção for esses mesmos jogadores que estão aí, ele vai sair daqui avaiado. Aquela coisa, né? Será que vai ter alguma intervenção de empresário? Será que ele vai ter voz ativa, né? Lá na seleção? Vamos esperar que sim. Se ele tiver, Brasil, realmente eu creio que pode dar uma mudada aí na seleção brasileira. Mas vamos esperar acontecer, né? Pelo menos a gente vai torcer por isso. Tomara que ele faça igual o João Saldanha, convoque as feras, né? Convoque as feras. As feras, que João Saldanha convocou as feras de Saldanha. É verdade. Foi retirada, né? Olha só. Na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, que aconteceu essa semana, muitas surpresas, viu, Brasil? O Fortaleza goleou o Juventude por 5-0 no sábado.
O Mirassol venceu o seu Corinthians por 2-1, também no sábado. Negócio interessante. Pois é, cara. O Grêmio 1, RB Bragantino também 1. Barradão, no Barradão o Vasco, meu Vascão, perdeu pro Vitória. De virada. Pelo amor de Deus, de virar 2-1. Com um jogador a mais? Pois é, rapaz, que impressionante isso, né? O Flamengo quebrou o Bahia por 1-0, né? E Rogério Ceni continua invicto. Continua invicto, né? O Contra Bahia o Flamengo. preocupado muito com a Libertadores, né? O Sport aqui não vai bem, né? Tomou de 4 do Cruzeiro, rapaz. Tá difícil, viu? Vai cair de novo. E o Palmeiras liderando, como sempre, 1-0 no São Paulo. O Atlético Mineiro venceu o Fluminense de Irapuã-Sampaio por 3-2. O Botafogo do meu amigo Hugo ganhou de 4-0 do Internacional. Rapaz, complicado, né? Hoje temos Santos e Ceará. O Santos que tem que vencer para sair da zona de rebaixamento, viu? A tabela está assim, Brasil. Olha, em primeiro lugar está o Palmeiras com 19 pontos. Em segundo vem o Flamengo com 17. O Bragantino com 17 vem em terceiro. Cruzeiro é o quarto com 16 pontos. Aí vem o Fluminense em quinto com 13. Atlético Mineiro em sexto com 12. Bahia em sétimo com 12 pontos. Botafogo em oitavo com 11. O Ceará vem em nono com 11 pontos. O Corinthians vem em décimo com 10 pontos. Fortaleza em 11º com 10. Mirassol, 12º com 10 pontos. Em 13º o Internacional com 9. Em 14º o Vitória com 9. 15º o Grêmio com 9 pontos. 16 é o São Paulo, 16º com 9 pontos. Aí na parte da tabela de baixo, a zona dos desesperados, já abrindo o Vasco, que é o 17º com 7 pontos. Juventude é o 18º com 7. Santos é o 19º com 4. E o Sport com 2 pontos. É o 20º. Pronto, e tendo o Arrascaeta como Beleza. o artilheiro do campeonato até agora. Pois é, né? O Ele não é Arrascaeta do atacante, Flamengo. né? Meio de campo, né? Pois é. Meio de campo é o meia. Ele é uruguaio, né? Ele é uruguaio. Arrascaeta. Flamengo 1, Bahia 0. Rogério Ceni continua invicto contra o Flamengo. Continua Não consegue invicto. ganhar do Flamengo. É. Impressionante. E o nosso Bahia, coitado, tá aí. Mas o Bahia tá bem, né? Tá bem, o Bahia Agora, tá bem. é o seguinte, essa de preocupação com a Libertadores é assim, se ele ganha do Flamengo, né? Mas como perdeu, não, quem tá mais preocupado com a Libertadores, conversa. Conversa, Quer isso ganhar todos os jogos, claro. infelizmente, E principalmente não o consegue. brasileiro, que é um campeonato de grande E importância. aqui para nós, o Flamengo e o Palmeiras, é impressionante a fase desses dois times. A gente tem que reconhecer que Flamengo e Palmeiras hoje, principalmente o Flamengo, é o maior e o melhor elenco do Brasil. Verdade. O Palmeiras já não tem esse bom elenco, mas tem um treinador que é de primeira. É diferenciado. Diferenciado. É diferenciado. Você vê que pode ser, ele enfrenta qualquer adversário, quando é ali 1-0, 0-0, 2-1, 3-2, mas ele sempre vence. É o carrancudo. Palmeiras. O Abel Ferreira é um treinador interessante. É. Espero que esse Ancelotti... Que seria um bom treinador não pro tenho Brasil. dúvida. Porque conhece o Eu espero que esse futebol Ancelotti que brasileiro. está chegando aí, e que está... Ainda bem que teve uns brasileiros que fizeram a manchete assim, seja bem-vindo ao país mais corrupto do mundo. É. E vamos torcer que ele chegue aqui e dê a volta por cima, consiga levar a nossa seleção para o lugar que ela merece. Vamos torcer para Agora, isso. que ela merece não, que ela deveria estar. Está. Porque merecer com esse futebolzinho, ela merece estar, não está mesmo. É. Porque está jogando futebolzinho de nada, porcaria. Verdade. Essa é a realidade, meu amigo Irapuã Sampaio. São 15 horas e 46 minutos. Um abraço a todos os desportistas. Abraço, de Gilberto, Vitória da Vascaíno. Conquista. Um abraço à nossa Ederlane, que está Ederlane. sofrendo pra caramba. É que esquecendo de falar, né? Do resultado do Vitória. Do o Conquista, né? que não consegue Sua terceira partida, empatou a não tem primeira e já jeito, perdeu duas. Perdeu duas. Tá Impressionante. complicado. Não empatou a segunda, não? Não, perdeu. Perdeu Perdeu também. 2-0 pro Fluminense de Feira. Então é complicado, difícil pro Conquista. Um time com o Ederlane ali lutando, tem boa vontade o Ederlane. Aí a gente vai ver um os guerreiro. jogadores do Conquista. guerreiro. Aí já começa a ficar meio triste, que é tudo franzininho, né? É Tudo verdade. franzininho. Mas tá ruim, tá difícil mesmo pro Conquista. Tá difícil pro Conquista. E a Ederlane sofre com isso, porque é um abnegado. Fica É um ali, guerreiro, luta, né? É um guerreiro. O Tentando trazer o Ederlane. time Tem para a que primeira defender divisão, esse Ederlane aí, porque se não fosse ele, não tinha nada. Estaria pior. Estaria Estaria pior. bem pior. Um abraço aí para o Ederlane, não se esquecendo que hoje nós temos Santos e Ceará. É. O Santos vai enfrentar Pedro Raul do Ceará. É uma brincadeira. E o Ceará, e o jogo vai ser lá na Vila Belmiro. E o Santos, mesmo ganhando, ainda continua na zona, porque vai a 7 pontos. O Botafogo conseguiu uma vitória extraordinária, 4-0 contra o Internacional. Foi um. Eu vi assim uma parte do jogo, depois desisti, porque quando não é o time da gente, a gente fica meio sem graça, né?
E aí a gente vê também o Botafogo subindo na tabela, está muito bem o Botafogo. Qual é a posição da tabela do Botafogo? O Botafogo está em 10º, deixa eu ver aqui, Botafogo está em 8º. Oitavo. Mas olha pontos. só. Em 8º. Com quantos pontos? 8 pontos. 8 pontos. O Botafogo do Botafogo do Rio? Não, é o Botafogo. Não, olha direitinho aí, não é possível. Hã? Olha direitinho aí. É o Botafogo, sim. Caramba, eu pensei Deixa eu que era melhor. Deixa eu ver. Botafogo, Peraí. Botafogo. É mais ponto. Eu acho que tem alguma coisa errada, não é possível. Botafogo é 8º. Classificação. Palmeiras tem em primeiro lugar, o Flamengo tem em segundo, o Bragantino tem em terceiro. Quem diria, né? O terceiro, o Bragantino. O Cruzeiro tem 4, que deu uma guinada, né? Começou lá embaixo. O Fluminense também está aí, mas cadê o nosso querido Renato Gaúcho, hein, rapaz? Não se faz. Como é que é? Não se faz uma limonada sem limão. Não. Né? O Bahia tem 7º lugar, aí o Botafogo tem 8º lugar, está aqui atrás do Bahia. Está em 8º. E com 11 pontos. Está com 11 pontos, confirma O aqui atual agora, 11 campeão. pontos. 11 pontos. 11 pontos. O Corinthians está em 10º com 10 pontos, quer dizer, se ganha aqui essa partida, aí é para onde é que ia? É para quinto lugar. Rapaz, olha, o Memphis foi bater um pênalti. Está com 11 O pontos. Memphis foi bater um pênalti, daquele negócio de cavadinha, o goleiro pegou. Está todo mundo matando ali em São Paulo. Muito bem, falamos de esporte, falamos de futebol, meu amigo Jonathan Silva. Bom, voltando aqui à realidade, voltando aqui para a conquista, né, pô? Não sei se você soube, Ivan Cordeiro, tá aqui no blog, ele comemorando o asfalto que chegou lá em Batipé. É o município, é a Vitória da Conquista, é a prefeitura trabalhando também nos distritos. E Batipé sempre mereceu essa atenção. É uma pena que outros prefeitos não tenham dado tanta atenção aos distritos como estão dando agora. Os únicos prefeitos que verdadeiramente deu assim, muita importância assim, para os distritos foi o Wesley, né, que fez um trabalho bom ali. Foi, criou as prefeituras. Criou as prefeituras itinerantes, né? Não é. A subprefeitura. A subprefeitura. Criou a subprefeitura, isso foi muito importante. Você Porque tem onde o subprefeitura. munícipe reclamar, né? Você tem subprefeitura em Zé Gonçalves, você tem em Batipé, você tem em Obim. O Brasil. Eu não sei se tem cabeceira da Jiboia, não sei se ainda tem, mas vai ter. O Brasil, são 15 horas e 50 minutos, como ele aponta tem que sair. Soltar aí o áudio dele para ele falar um pouquinho sobre vamos ao áudio. Palmeiras 1, São Paulo 0, mas isso já passou. Vamos ao áudio aí de Irapuã Sampaio falando sobre as barragens, sobre a água. Sobre as piranhas. Boa tarde, Wilson Brasil. Programa Comunidade em Ação. Boa tarde, Gilson Bebê. Boa tarde, Jonathan. Brasil, nesse domingo, dia 11, Dia das Mães, estivemos em Caraíbas em uma excursão para que as mães e filhos passeassem. Mas houve 8 vítimas lá das piranhas, a chamada piranha branca. No meio de São Francisco, essa piranha é conhecida por piranha beba. Não é a piranha vermelha nem a piranha de boi, a piranha preta, que é altamente perigosa. E aqui a gente já faz um apelo à Prefeitura de Caraíbas, na pessoa do prefeito Renato, para junto ao IBAMA procurar providências, porque aonde tem jacaré, a piranha não prevalece. E a piranha come ovos de outros peixes, diminuindo os cardumes. Nós estamos aqui com Dona Rosélia, que teve parente também que foi vítima. Boa tarde, Dona Rosélia. Boa tarde, senhor Irapuã. Aqui é a Dona Rosélia. Pois é, como o seu Puã já relatou, a piranha estava atacando bastante, as pessoas sendo atacadas. E meu irmão teve o pé dele atacado, mordeu, tirou um pedaço, inclusive. Então a gente quer relatar sobre isso aí, né? Que vocês tomam providência, porque é o único lugar de lazer que a gente tem para passar com a família. Inclusive ontem a gente saímos de casa para ir lá ter um lazer, um dia tranquilo, e acabamos que nem se divertimos em termos da água, né? Não podemos entrar na água nem nada, e a gente quer uma providência sobre isso aí. E aí aqui fica meu relatório para vocês e providências, né? Queremos soluções. Obrigado, Dona Rosélia. Obrigado, senhor Puã. Obrigado, Dona Rosélia. Estou aqui também com Dona Adriana, que teve vítima também na família. Boa tarde, Dona Adriana. Boa tarde, Irapuã. E aí, como é que foi lá? Contando, estava eu e minha filha tomando banho, né? Tentando, né? Se divertir. A piranha mordeu ela pela primeira vez. Ela falou, mãe, a piranha me mordeu. Eu falei, mordeu não, Aninha, não é piranha não. Você deve ter cortado numa pedra. Só que em seguida ela voltou e mordeu de novo.
Aí ela já saiu com a cabeça do dedo sangrando e nós temos que correr da água. Eu soube que eu estava lá também, foram 8 pessoas vitimadas, foram 3 rapazes e 5 moças foram vitimadas. E aqui, viu, Brasil, a gente gostaria de fazer aquele apelo. Você quer, faça aí, Adriano, um apelo ao prefeito Renato. Prefeito Renato, vamos dar uma solução, porque é o único meio de lazer que a gente tem, sair de uma cidade para ir visitar aí, e sair do estado que o povo saiu, né? Picado de piranha. Aí fica difícil, né, Brasil? Então, mais uma vez, a gente faz aqui um apelo à Prefeitura Municipal de Caraíbas, lá que é um ponto turístico, né, Renato? Vê aí junto ao Ibama, porque onde tem jacaré, a piranha não prevalece, você entendeu? E a piranha também ataca a outros cardumes, diminuindo a produção de peixe. Irapuã Sampaio para o programa Comunidade em Ação. Muito bem, tá aí, matéria importante feita por Irapuã, e realmente, você sai de sua cidade fazendo visita, os turistas chegam lá é atacado por piranha, não é, pô? Fazer o quê, né? Fazer novamente o apelo aqui à comunidade de Caraíbas, né, ao prefeito e vereadores de Caraíbas, para ver essa solução. Não é tão difícil. Ainda bem que a piranha é a piranha branca, conhecida por piranha beba. No mais, depois das 8 vítimas, o que eu posso fazer é o seguinte, pedir a Deus para que não tenha mais vítimas, né? É verdade. E até amanhã, se Deus permitir. Obrigado, que Deus abençoe vocês aí. Valeu, Muito bem, são 15 horas e 54 minutos, estamos apresentando a Comunidade de Ação e o presidente da Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista, meu amigo Dilson Bebê, faz um apelo, que coisa interessante, deixa eu ver aqui, presidente da Câmara faz apelo para a construção de viadutos em Vitória da Conquista. Já falamos sobre isso, hein? Já falamos sobre isso. É preciso que isso aconteça rápido. Preciso. A gente sabe da dificuldade financeira e tal, mas está chegando dinheiro aí, vamos começar a fazer esse tipo de coisa, né? Porque então, não aguenta, Conquista não aguenta mais isso. Não aguenta. Olha, se você quiser sair depois das 17 horas em direção ao Copinal, por exemplo, então, se você for para Urb 6, para você atravessar aquilo ali... Pelo amor de Deus. Você não atravessa. Pelo amor de Deus. Se você for usar Brumado, tá a mesma coisa. Né? Se você for usar para Barra do Choça, rapaz, não é brincadeira, é um risco que você corre. Né? E eu passo ali todo final de semana, eu estou até querendo procurar um novo itinerário, para não colocar minha vida em risco ali, que é perigoso demais. Com certeza. Né? Então, parabenizar aí o nosso Ivan Cordeiro, que ele sempre está lutando. O Ivan chegou diferente, né? Chegou na Câmara, já transformou aquela casa. E a gente tem que juntamente com ele, dar força a ele para que ele consiga mudar um pouco a cara desse município, Deus. Pessoas assim que a gente precisa lá, né? Que tem a visão, que pensa lá na frente, para que a gente possa mudar. Olha só, um exemplo lá em Feira de Santana. Tinha um trecho ali em Feira, saindo para Fortaleza, Serrinha, e era muito tumultuado. Era como esse viaduto ali, como você falou ali na Urb 6 ali. Ninguém consegue passar. E depois fizeram o viaduto lá, meu irmão, ficou uma maravilha, ficou muito bom. O trânsito fluiu. Então, realmente, Conquista precisa e... O cara Ivan aí, parabéns para esse incentivo que você está dando aí. A gente tentar mudar essa situação em Vitória da Conquista. Outra coisa que está acontecendo, muitos transtornos para moradores de um bairro de Vitória da Conquista, que parece que foi Remanso, ficou o dia todo sem energia elétrica. Coisa absurda. Olha, está difícil, viu, rapaz? Está difícil. E também, mais uma vez, falando sobre nosso amigo Ivan. Ivan, ele esteve lá em Batipé, e comemorando a chegada do asfalto lá em Batipé. O asfalto chegou a Batipé, nossa luta é por transporte coletivo. Está na hora do transporte coletivo começar a fazer o que está fazendo o Zé Gonçalves. Sai de um problema e vem para outro, né? Mas não para. É dinâmico, não para. Um abraço aí para Ivan Cordeiro, presidente da Câmara de Vitória da Conquista. São 15 horas 56 minutos, Dilson Bebê. É isso aí, 56 minutos, né? Um abraço aí para nosso amigo Reinaldo, Maurílio. Nossa reunião ficou para sábado, né? Para sábado, e vamos aguardar os próximos acontecimentos durante esta semana para a gente tomar um rumo. Mandar um abraço aí para Marcos Rocha. Um abraço para Maurílio também. Deixar um abraço também para nosso amigo Dácio Alves. Dação, gente da melhor qualidade ali. Bom. Um abraço para Jacos da Van, lá no Capinal. Um abraço aí para meu amigo pastor Geraldo, que perdeu a sua esposa, e a gente está muito triste com isso. É verdade. Que Deus abençoe
conforte o coração dele e abençoe a pastora Geralda, que tanto bem fez aqui na terra, que ela seja reconhecida lá também, lá em cima. É isso aí. Até amanhã, terça-feira. Pois é, Brasil, até amanhã. Acabou, vamos embora, né? De 15h58. Dizer para você, agradecer a você pela sua audiência, pela sua sintonia. E amanhã estaremos aqui de volta mais uma vez, a partir das 15 horas, deixando você muito bem informado. Conquista, um exemplo para a Bahia. É Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.